vocês? Deixa eu só deixar aberto aqui, para eu não me perder. Pessoal, queria primeiro agradecer a Deus, glorificar e honrar o Senhor, porque é um privilégio poder estar aqui essa noite. Há um ano atrás, um pouco mais de um ano atrás, se alguém virasse para mim e perguntasse, você se imagina ali em cima? Beleza, obrigado. Se imaginaria ali em cima ministrando a palavra, eu falaria não, e provavelmente eu falaria Deus me livre também. Porque, para quem não me conhece, eu sou uma pessoa tímida que não gosta de falar em público. Então, se preciso subir em algum lugar e falar com pessoas, é um esforço enorme que eu faço. Mas é tudo pela graça de Deus. Então, se eu estou aqui hoje é porque Deus me capacitou e porque Deus me deu uma palavra. E o pastor Nizuzi, ele me incumbiu um tema que fala como reagir diante dos desânimos. E algo interessante sobre esse tema é porque ele não fala sobre algo que está por vir, você pode se preparar para aquilo. Mas é uma reação para aquilo que já veio. Um dia o desânimo vem na vida de todo mundo. Alguém aqui já passou por um desânimo na vida? Nos últimos 3 meses. Eu acho que eu vou levantar até o pé no meu caso. Ou nos últimos 6 meses. Todo mundo acabou passando por algum desânimo. Só que o detalhe não é quando o desânimo vem ou o que acontece quando ele vem. É como a gente reage diante do desânimo. Porque o desânimo é algo que acontece na vida de todos nós. É algo que as circunstâncias à nossa volta acabam causando na nossa vida. De alguma maneira o desânimo chega na nossa casa, chega na nossa vida pessoal, pode chegar no nosso trabalho, pode chegar na nossa vida espiritual, porque acontece. Se algum dia alguém falou para vocês que a vida do cristão é sempre 1000 maravilhas, flores, rosas, a coisa mais bela do mundo, sinto muito, mentiu para você. A vida cristã sim tem choro, a vida cristã sim tem momentos de dureza, tem momentos que você se pergunta se você realmente é crente, se você realmente quer continuar nessa caminhada. Mas quando você reage a isso, decidindo continuar com Jesus, é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Amém? Deixar minha garrafinha aqui bonitinho. Porque, gente, sério, ficar aqui em cima dá uma sede que vocês não têm noção. E, continuando, as circunstâncias que vêm na nossa vida e podem gerar esse desânimo, podem ser o dia mau. Eu listei algumas aqui, né? Uma perda, uma decepção, uma aflição, uma expectativa frustrada, uma meta ou plano não alcançado, um sonho não realizado, a ansiedade, o estresse e outras mais que podem vir na nossa vida. Tudo isso, querendo ou não, pode causar um desânimo na nossa vida. Se você é uma pessoa como eu, que é metódica e sempre planeja o próximo passo, tudo o que você quer fazer, você sabe que quando algo sai minimamente errado, você já fica meio desanimado. Algo te abala, algo já muda o teu humor, e a questão é como você reage perante a isso. Se você deixa aquilo ruim tomar conta de você e mudar completamente a sua postura, ou se você prefere tomar uma perspectiva de esperança, uma perspectiva positiva e continuar caminhando de maneira positiva diante daquilo, enfrentando aquele desânimo. Porque de verdade, nem sempre as coisas vão sair do nosso jeito ou como a gente planejou. A própria palavra diz que o coração do homem faz vários planos, mas a palavra final vem de quem? Aê, vocês estão lendo a Bíblia. Exatamente isso, a palavra final vem de Deus. Só que o detalhe é que ela não diz que o coração do homem sempre aceita a palavra final de Deus. A palavra final vem dele, mas o nosso coração nem sempre concorda com a palavra final dele. A gente tem como posso dizer, a pequena teimosia no nosso coração de achar que o nosso plano sempre é o melhor, ou que da nossa maneira também daria certo. Sendo que o único que tem a perspectiva geral do passado, presente e futuro é Deus. E mesmo assim, a gente se acha no dever de questionar Ele quando algo não sai do nosso jeito. E aí vem um desânimo na nossa vida. E aí vem os questionamentos, e aí vem muitas vezes as reações negativas. Alguns deixam isso tomar tanto conta que às vezes abandonam a fé. Mas, de verdade, o Senhor mostra que há muitos motivos para continuar animado com Ele. E eu queria que vocês abrissem comigo em Lamentações, capítulo 3. Gente, se eu falar um pouquinho rápido, é só alguém falar devagar, por favor, tá bom? Eu falo rápido por natureza, eu ainda passei 1 ano treinando isso e eu ainda continuo treinando isso. Só para contextualizar, antes de abrirem aqui também, quando o pastor Nizuzi me passou esse tema para trazer aqui, na mesma hora que eu li, uma palavra específica veio ao meu coração, que é esperança. Aí eu fiquei, esperança? Por que esperança? Desânimo, esperança? Como que eu vou linkar essas duas coisas?
Então o Senhor ministrou meu coração. A esperança, ela é um sentimento por algo bom que está por vir. É você acreditar naquilo que está por vir. Algo futuro, uma boa notícia, um sonho que será realizado, você tem esperança nisso. Você tem essa expectativa cravada naquilo. E a esperança, querendo ou não, ela combate o nosso desânimo. Porque quando vem algo que não dá certo, a sua esperança tem que falar mais alto. Não deu certo hoje, mas eu creio que lá na frente vai dar certo. Eu sei que eu tenho uma promessa, uma palavra que lá na frente vai acontecer. A sua esperança estando firmada nisso, todo desânimo que vier antes dela, você consegue combater ele. Praticamente essa é a resposta de toda da palavra de hoje. Mas muitas vezes nós perdemos a própria esperança. A esperança, por muitos anos, até hoje, tem sido uma das palavras-chave da vida cristã. Porque professamos uma esperança na vinda de um Messias, que irá nos arrebatar e nos levar para a glória, onde não haverá mais choro, mais dor, comeremos a árvore da vida e será tudo uma beleza. Aí sim será uma beleza. Mas muitos, infelizmente, têm perdido a esperança no meio da caminhada. Por N motivos, o desânimo tem falado tão alto que as pessoas estão ficando cegas e não veem aquilo que é a esperança. E aí agora eu vou para Lamentações 3, versículo 19. Esqueci de falar o versículo, né, gente? Deixa o pessoal abrir aqui. Maravilha. Diz assim: lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem disso tudo, e a minha alma desfalece dentro de mim. Versículo 21. Todavia, lembro-me também do que pode me dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos, pois as suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se cada manhã. Grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. E é engraçado que se a gente ler todo esse livro, a gente vai ver mais lamentos do que esse texto. Mas esse texto acaba se destacando em meio ao livro. O livro de Lamentações, ele é realmente uma lamentação do profeta Jeremias, que infelizmente foi o profeta que anunciou a queda de Jerusalém. Aquele exílio de 70 anos, que imagino que você já sabe essa história, foi ele que anunciou, ele recebeu essa missão de Deus. E eu imagino que um povo de Israel ali, de Jerusalém, que era acostumado sempre, a mão do Senhor nos livrou, o Senhor levantou o juiz, o Senhor levantou o profeta, o Senhor levantou um rei para nos proteger. E de repente o Senhor fala, vocês vão cair. Simplesmente se rendam. E não contente com isso, Jeremias não só anunciou, mas como ele presenciou toda a queda da cidade de Jerusalém. Os cercos chegando, o povo sendo levado de lá, para cá, sendo levado para a Babilônia, o povo sendo morto, o povo lamentando dentro da cidade. Com certeza é um cenário totalmente desanimador. Eu não sei se você consegue imaginar a sua casa hoje sendo invadida e as pessoas da sua casa sendo levadas. Você vendo pessoas sendo mortas na sua vizinhança e você simplesmente não podendo fazer nada por isso. Porque a única palavra que você tem é se renda. Imagina a dor no coração que Jeremias tinha. Com certeza é um cenário totalmente catastrófico que tira toda a esperança do coração de alguém, tira toda a luz do coração de alguém. Deixa uma pessoa totalmente desanimada no fundo de um poço. Só que a postura dele foi diferente. Quando eu leio aqui, eu vejo que esse ponto interessante surge. Que mesmo em meio a toda a aflição e dor que ele estava passando, ele traz uma palavra de esperança. Mesmo a aflição que ele estava sentindo, por isso que eu trouxe uns versículos antes do 21, ele traz essa palavra. Ele fala que ele prefere trazer à memória aquilo que traz esperança a ele. Ele prefere lembrar que a mão do Senhor vai continuar livrando. Ele prefere lembrar que vale a pena esperar, no outro versículo que eu não li, tranquilo pela salvação do Senhor. Ele prefere lembrar que é melhor o Senhor ser a porção dele, do que simplesmente se render aos costumes do outro povo, simplesmente se deixar morrer. Ele prefere lembrar disso tudo. Mas será que quando chega o nosso dia de desânimo e aflição, a gente traz à memória o que nos traz esperança também? Ou deixamos isso falar mais alto? Ou deixamos isso tomar conta da nossa vida e enxergamos tudo como se fosse cinzas? A vida pede a cor. Sendo que Jesus, ele nunca nos abandona. Deus, ele continuou sendo o mesmo ontem, hoje e continua sempre. Ele continua conosco. E tem uma palavra que diz que tudo coopera para o bem daqueles
que amam a Deus. Tudo coopera para o bem. Às vezes parece ser mal para você. Quem é pai aqui, eu acho que vai entender. Quando eu era mais novo, eu apanhava e eu não entendia porque eu apanhava, mas meu pai falava que cooperava para o bem. Hoje eu entendo, eu sou uma pessoa mais disciplinada graças a ele. Mas tudo coopera para o bem. O filho não vai entender. Da mesma maneira, Deus é com a gente. Ele é um pai que corrige o seu filho. Ele é um pai que quer disciplinar o seu filho para que ele seja um bom filho. Afinal, a gente está representando o nome não é de qualquer pessoa, mas é do próprio Deus. O único e verdadeiro Deus. E ele zela pela sua imagem. Mais do que por nós, ele zela pela sua imagem. Ele zela pelo seu nome. Então, sim, ele vai corrigir a gente. Todavia, tudo coopera para o nosso bem. E, continuando, embora o desânimo seja parte da nossa estrutura humana, nós devemos combatê-lo. Não podemos controlar as circunstâncias à nossa volta, infelizmente. Queria eu poder fazer isso. Mas podemos controlar o nosso ânimo. E a primeira palavra que eu quero trazer hoje é sobre João, capítulo 16, versículo 33. É um texto bem famoso. Vou esperar o pessoal colocar aqui no telão. João, capítulo 16, versículo 33. Isso aí. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, ou mas, tenham bom ânimo. Ou como diz aqui, ânimo. Eu venci o mundo. E a primeira maneira de reagirmos quando o desânimo vem é tendo bom ânimo. Sim, parece óbvio. É realmente o óbvio que toda pessoa pode dizer, está desanimado? Anima. Mas é realmente isso que a palavra nos diz. Porque Jesus avisa, vocês vão ter aflições, vão passar por coisas desanimadoras na sua vida. Mas, legal sempre do mas, porque o mas ele acaba cancelando o que aconteceu antes. Então, mas, embora vocês tenham aflições, deixem tudo isso para trás, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Esse bom ânimo, ele coloca no imperativo. Para uma aulinha de português, imperativo é um verbo que dá ordem. Então ele não fala, você se estiver aflito, pensa assim, tenha um bom ânimo. É uma sugestão, tá? Vê se é legal ter um bom... Não, ele fala, tenham um bom ânimo. Busquem um bom ânimo. Alegrem-se, mesmo em minhas aflições. Porque eu venci o mundo. Hoje nós estamos com Cristo por causa dele. Não é porque é legal vir para a igreja, não é porque temos amiguinhos aqui que sentam ao nosso lado, porque tem um culto do God abençoado para os homens, um retiro lá que deve ter sido bênção. Queria poder ter ido, mas eu tive que ir para outro compromisso, porque vai ter um retiro das mulheres, porque tem coisa dos jovens, dos adolescentes. Não, é por Cristo. Ele é o nosso ânimo, Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa vida. Se a gente realmente quer viver uma vida de cristão, temos que ter bom ânimo nele. Ele tem que ser a nossa principal fonte de alegria. Porque quando as coisas vierem, as circunstâncias que não controlam, vierem à nossa volta e quiserem nos desanimar, quiserem nos derrubar, Ele vai continuar sendo o mesmo. Ele vai continuar sendo o mesmo que nos ama, o mesmo que intercede por nós, o mesmo que é um sumo sacerdote para a gente, o mesmo que morreu na cruz e se entregou para que a gente tivesse vida, o mesmo que nos dá um caminho, uma verdade, uma vida para nós. Ele continua o mesmo. Ele é o nosso principal motivo de ânimo. E podemos buscar esse ânimo através da esperança no próprio Deus. Porque no próprio capítulo 25, versículo 25 do capítulo 3 que eu li, de Lamentações, diz, o Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele. Então temos uma circunstância. Se você tem a esperança nele, ele é bom para com você. Para com aqueles que o buscam. Então, ele se tornou disponível para buscarmos, e se você está com ele, ele é bom com você. Se a sua esperança está de fato nele, ele é bom com você. Se a sua esperança não está para quem é casado, no seu próximo, no seu cônjuge, ou na sua casa, ou no seu emprego, ou às vezes até num pastor que está aqui, desculpa, mas um dia você vai perder a esperança, porque são pessoas. Mas Cristo é o único que não falha. Cristo é o único que continua com a gente e continua sendo o mesmo. Cristo é o único que está esperando por nós, esperançoso, que a noiva dele vai encontrá-lo um dia. E ele vai receber a gente de braços abertos. Basta a nossa esperança continuar nele todos os dias. Então, quando vier o desânimo, tenham bom ânimo, porque Cristo ama vocês. Tenhamos bom ânimo, porque Cristo está conosco. Ele é a nossa principal esperança. Ele é quem não devemos nos apegar. Podemos nos animar, pois Ele
venceu o mundo. Ele está nos céus à direita do Pai. Ele é o nosso sumo sacerdote. Ele é o nosso intercessor. Ele está à nossa espera. Como noivo aguarda sua noiva para nos receber de braços abertos. Este é Cristo. E o segundo motivo porque a gente não pode ter um desânimo é porque o Senhor tem planos bons para nós. Lá em Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Eu gosto um pouquinho de Jeremias, gente. É um carinha legal, me identifiquei, mas eu não sou chorão igual ele. E diz assim. Tem a TV ali, é verdade, não precisava olhar para trás. Jeremias, capítulo 29, versículo 11. Gente, está dando para entender ou estou muito rápido? Glória a Deus, obrigado. Fico meio preocupado. Olha aqui, eu falei, ixi, já estou aqui. Diz assim, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês. Isso é o próprio Deus falando. Declara o Senhor. Planos de fazê-los prosperar, não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. E aí, continuando no versículo 12. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor. Então a gente vê no versículo 11 que o Senhor tem bons planos para nós. Isso está na palavra dele. Isso não era só para o povo lá de Jerusalém, na época que Jeremias estava profetizando, mas isso serve para nós também. Ele continua tendo planos para nós. Ele continua declarando, Jesus declarando, eu sou o bom pastor, eu sou o pão da vida. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a água que sacia a sua sede. Jesus declarou tudo isso, então ele continua sendo esse mesmo Deus. Isso não ficou só no passado, então ele tem bons planos para nós. E aí vocês percebem que lendo a Bíblia a gente tem N motivos para não desanimar, ou para simplesmente combater o bom ânimo. Mas isso só acontece quando a nossa esperança está nele. Porque vier um motivo de desânimo na nossa vida, a gente lembra, opa, ele é bom, ele me ama, ele tem bons planos para mim. Pode ter dado errado agora, pode estar passando um período difícil na minha vida, mas ele continua me amando. Ele continua cuidando de mim. Ele tem planos de um futuro para mim. É nisso que a gente tem que se apegar todos os dias. Se necessário for, escreva na sua parede, no seu guarda-roupa, no seu espelho. Se você é do meu time, pega um post-it, escreve, cola em todos os lugares da casa. Conheci um pastor que ele colocava até na garrafinha de água da geladeira. Ele abria a geladeira e tinha um versículo lá para ele ler. Aí ele ia pegar o copo, tinha um versículo lá. Ele abria o armário, tinha um versículo. Ele ia no banheiro, tinha um versículo para ele ler também. Trazer isso à memória é um exercício que é saudável para a nossa vida espiritual. Porque tem dias que realmente, quando vem um desânimo, tu não lembra de mais nada, a não ser aquela circunstância ruim que aconteceu com você. Você não pensa em nenhuma saída muitas vezes, você se desespera, você fica triste, você fica abalado. E toda a sua esperança se esvai naquele momento que vem o desânimo. Mas quando você tem isso cravado no seu coração, na sua mente, você já consegue combater na mesma hora. Vê o desânimo e fala, opa, ele tem planos de um futuro para mim. Ele continua sendo bom. Eu posso orar, porque se eu buscar, se eu orar, se eu clamar, ele vai me ouvir. E ele vai se deixar ser encontrado por mim. Basta buscar a ele. Ele continua disponível. Não preciso me esconder, não preciso procurar outras saídas. Deus continua sendo a primeira e melhor saída das nossas vidas. Amém? E nas vezes que eu me vi passando por um desânimo, como eu disse, a minha perspectiva, eita trava-língua, perspectiva de um futuro foi abalada. Realmente, tem horas que quando o desânimo vem, a gente não consegue enxergar algo à frente. Pensa que aquele plano, aquele sonho que foi frustrado não vai se realizar mais. Ou que nunca vamos alcançar aquilo. Infelizmente isso acontece, isso já aconteceu comigo mais de uma vez. Isso acontece com todo mundo, acaba chegando para as pessoas mesmo. E mesmo que não houvesse na minha mente uma expectativa em relação ao que estava por vir, o Senhor, em sua infinita graça e misericórdia, que se renova a cada manhã, veio a mim mais uma vez. E me lembrou que eu não precisava ficar jogado para baixo, mas que um dia iria dar certo. Um dia eu teria que os planos de um futuro dele seriam melhores. Ele faz infinitamente mais do que eu posso pedir, ou que eu posso imaginar, ou que meu coração possa conceber. Está na palavra dele também, basta continuar com ele.
basta continuar confiando nele, basta continuar amando Ele. Só que muitas vezes é difícil continuar amando Deus quando, às vezes, parece que o próprio Deus está contra a gente. Quem já passou por uma situação assim? Colocou na mão de Deus, falou aquele plano e falou, pô, não deu certo. Pô, Deus, como assim não deu certo? O Senhor falou que estava nisso. O Senhor falou que isso ia acontecer. Ou situações que você fala, não, se Deus intervir, não vai ser desse jeito. E acontece desse jeito. E aí você pensa, pô, Deus, o Senhor fala que é meu pastor, o Senhor fala que me ama e deixa essa coisa ruim acontecer comigo. Mas lembre-se, um pai que olha toda a perspectiva. Às vezes, para o seu olhar limitado ali, está ruim. Às vezes, para o seu olhar limitado, não deveria acontecer aquela situação que te desanimou. Mas para Deus, era o necessário, para que lá na frente se cumprisse os planos dele para a sua vida. E você pudesse, sim, ter um bom ânimo nele. Só basta continuar crendo e caminhando com ele. Lembre-se que um dia, quando a gente não estiver mais aqui, porque a nossa morada aqui é passageira, não teremos mais dor, não teremos mais choro, não teremos mais pessoas nos afrontando, nos xingando, teremos só Ele, para todo sempre, por toda uma eternidade. A gente só tem que se apegar a isso, todos os dias. Ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. E Ele sabe melhor do que qualquer um como é. Se vocês olharem na palavra, Ele passou todas as nossas dores, decepções, sofreu como homem mesmo, mas Ele permaneceu fiel até o fim. E aquele que permanecer fiel até o fim, será coroado também. Amém? Glória a Deus, obrigado. Gente, eu gosto de andar mais, tá? É que minha perna está dolorida, então é um pouquinho difícil até ficar em pé. Eu não sei porque eu fui nessa ideia de voltar para a academia. Eu tenho que parar de ir na ideia das outras pessoas, às vezes. Mas, como disse, o desânimo afeta a nossa ótica e pode nos fazer esquecer que Deus é conosco. Contudo, o Senhor, em Sua palavra, nos faz lembrar que os planos que Ele tem para nós são de um futuro. Podemos trazer à memória que Deus nos ama e que está disponível para nos buscarmos em meio ao desânimo. Aí tem um cara chamado Billy Graham, que foi um grande evangelista, que disse assim, a vida cristã não é um alto constante. Se esse cara que evangelizou milhares e milhares e milhares de vidas, ganhou milhares de vidas, esteve em estádios, esteve com reis, rainhas, foi conselheiro de diversas pessoas, está dizendo isso, quem sou eu para contradizer ele, né? Então, como ele diz, a vida cristã não é um alto constante. Tenho os meus momentos de profundo desânimo. E nesses momentos ele diz que tenho que ir a Deus em oração, com lágrimas nos meus olhos, e dizer, ó Deus, perdoa-me, ajuda-me. Então, o próprio Billy Graham disse que nesses momentos de profundo desânimo, o que ele faz é ir a Deus. E é isso que a gente deve fazer para combater quando o desânimo vem. Essa deve ser nossa reação, irmos a Deus. Ele é um Pai que está disponível para aqueles que verdadeiramente o buscam. Ele é aquele que vai abrir os seus ouvidos para quando você clamar a Ele. E se você não souber o que falar, apenas chore. Porque tem um Espírito Santo que traduz para você tudo o que você está sentindo. Tem um Espírito Santo que vai falar ao Pai tudo o que você está sentindo. E garanto que Ele te dará conforto, Ele te dará alívio. Porque Ele mesmo disse, chegue a mim com o seu fardo pesado. Tome o meu que é leve, o meu jugo que é suave. Se está desanimando, se está difícil a circunstância, a situação, entrega a Ele. Simplesmente derrame aos pés dEle. Se necessário, fale. Se não, só chore, fique ali. Mas garanto que depois Ele vai te renovar. Ele vai te escutar. Creia que Ele está ali com você. Não é que Ele está do outro lado da porta, do outro lado do teto. Não, Ele está ali com você. Porque Ele é um Deus presente e é um Deus que te ouve. E através de entendermos que Nosso Senhor é conosco, que podemos ter forças para decidirmos sair da caverna. E esse é o último ponto que eu queria trazer hoje. Em 1 Reis, capítulo 19, no versículo 8 em diante, conta a história de um profeta muito famoso pelo seu feito de descer fogo do céu, imagino que vocês conhecem, o grande Elias, que após ter esse grande feito, essa grande realização na vida dele, ele ter orado, desceu fogo do céu, profetas, mais de 800 profetas de outros deuses morreram, um povo declarou que só o Senhor é Deus, ele recebeu uma ameaça, que a Jezabel, naquela época, iria matar ele da mesma maneira que ele matou os profetas. E a reação dele foi animadora? Não, ele fugiu. O desânimo afetou ele de tal maneira que ele fugiu. Ele decidiu se isolar.
deixou até o ajudante dele para trás. E, continuando agora, no versículo 8, diz assim: Então, ele se levantou, comeu e bebeu. Fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até chegar a Horebe, o monte de Deus. Ali, entrou em uma caverna e passou a noite. Eis que a palavra do Senhor veio a ele e perguntou: O que você está fazendo aqui, Elias? Em outras palavras, a caverna não era o lugar dele. Ele era um homem de Deus, um instrumento de Deus para aquele povo, um homem totalmente usado por Deus. Como eu creio que todos nós somos, homens e mulheres de Deus, mas que infelizmente o desânimo afetou ele de tal forma que ele fugiu para um lugar que ele não deveria fugir. Ele foi fugir para uma caverna. Ele poderia ter ido para o topo do monte para orar ao Senhor, poderia, mas ele preferiu se esconder. Só que Deus, você pode ir para qualquer lugar, você não consegue se esconder dele. Ele vai atrás de você. E ele foi atrás de Elias. E aí Elias ainda respondeu: Tenho sido muito zeloso pelo Senhor. Isso é no versículo 10. O Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou. E agora também estou procurando tirar a minha vida. O desânimo dele é tão grande que no começo, que eu não li, mas ele fugiu para salvar a vida dele. Ele chegou lá, ele estava querendo tirar a vida dele. Ele mudou totalmente a perspectiva dele. Ele não via mais vida, de tão grande que é o desânimo que ele estava passando. Mas o Senhor, mais uma vez, em seu infinito amor e misericórdia, disse: Saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio o vento fortíssimo que separou os montes, esmigalhou as rochas diante do Senhor, mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento, houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor também não estava nele. E após o fogo, veio o som de um suave sussurro. Deus, grandes sinais, mas ele se manifestou através de um suave sussurro. Normalmente, Deus ele não vai precisar de um estardalhaço, de algo grandioso, um grande barulho para chamar a sua atenção. Ele virá como um suave sussurro. Porque o suave sussurro é o que irá tocar a sua alma. A sua alma que está despedaçada, a sua alma que está ali aflita, totalmente desanimada, é o suave sussurro que vai tocar ela. Porque o que te causou desânimo já fez um grande barulho na sua vida. Já te abalou de uma maneira que você nem consegue descrever. Então o Senhor virá como um suave sussurro. Porque Ele vai falar: aqui no seu interior é onde eu vou te restaurar. Aqui no seu interior é onde eu vou tocar para que você recobre esse ânimo. Para que você deixe esse desânimo de lado. Basta estar sensível à voz dele. Elias estava sensível. E quando ele ouviu isso, continuando no versículo 13, cobriu o rosto com um manto, saiu e ficou à entrada da caverna. Então uma voz lhe perguntou novamente: O que você está fazendo aqui, Elias? Mais uma vez o Senhor dizendo a ele: a caverna não é o seu lugar. Saia da caverna. E ele respondeu a mesma coisa: Tenho sido zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, despedaçaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando tirar a minha vida. Então a gente percebe que o desânimo de Elias era totalmente uma revolta, uma tristeza de olhar tudo à sua volta destruído, e ainda quererem destruir ele, e ele pensar: eu não tenho mais vida a partir daqui. Ele perdeu totalmente a perspectiva de futuro dele. Ele simplesmente esqueceu que o mesmo Deus que fez descer fogo do céu é o Deus que podia guardar ele. Por quê? Porque o desânimo o cegou. Quantos de nós não estamos cegos por causa do desânimo? Quantos de nós, por alguma decepção que a gente passou, por algo que nos afrontou algum dia, não deixamos de crer que Deus é o Deus? O Deus Criador, o Deus soberano, o Deus que disse que não há nada difícil demais para Ele. Esquecemos isso. Por quê? Porque as circunstâncias nos cegam muitas vezes. O desânimo nos cega muitas vezes. Não permite que a gente veja que Deus é Deus. Faz a gente, querendo ou não, diminuir Deus. Só que não há nada maior do que Deus. Isso deve ser a certeza do nosso coração. Situação difícil, Deus é maior. Eu fui afrontado, estou sendo perseguido, Deus é maior. Não deu certo esse plano, Deus é maior do que isso. A minha satisfação está somente em Deus. Essa deve ser a nossa convicção do nosso coração todos os dias.
Por mais que seja difícil, Deus continua sendo Deus. Deus continua sendo Deus que me ama. Deus continua sendo Deus que há 2024 anos atrás se entregou numa cruz para que eu tivesse vida hoje. Deus continua sendo esse Deus. Por mais que seja difícil, por mais que a situação esteja desanimadora, eu creio que Deus está comigo. Há um propósito no que está passando. Eu posso simplesmente chegar ao meu Deus e falar com Ele. Posso falar para Deus, Deus, eu não estou aguentando mais. Deus, está difícil. Deus, está doendo. E Ele vai te dar força se for continuar. Ele vai te dar alívio. Ele virá como Ele veio ali, como um suave sussurro, uma brisa que vai tocar a sua alma e te trazer ânimo novamente. E como eu disse, a caverna não é o nosso lugar. O desânimo pode até nos levar a entrarmos numa caverna, como muitas vezes leva. Mas precisamos decidir sair dela. Não podemos nos conformar com a caverna que o desânimo nos colocou. Devemos reagir. O fundo da caverna só tem escuridão. E nós fomos chamados para sermos luz. Para andarmos na luz. E não ficar no escuro do fundo de uma caverna, molhado, úmido, frio, distante de tudo. Mas é para andarmos em vida. E Jesus disse que veio para dar vida e vida em abundância para nós. Matar, roubar, destruir, isso é com o inimigo. Isso aí não é coisa de Cristo, é coisa do inimigo. Para nós que andamos com Cristo, temos vida e vida em abundância. Temos que nos apegar a essa palavra e declarar essa verdade na nossa vida. Crer que a nossa casa é um lugar abençoado. Crer que o nosso trabalho é um lugar abençoado. Crer que a nossa vida é abençoada, porque Cristo está conosco. E assim teremos ânimo todos os dias. E assim, quando vier o desânimo, a nossa reação será: Jesus está na minha vida. Jesus não quer que eu fique nessa caverna. Não vou entrar nessa caverna. Por quê? Porque Deus está comigo. Deus é a luz da minha vida. Eu não preciso ir para a escuridão de uma caverna. E a mesma caverna que nós decidimos entrar em momentos de desânimo, muitas vezes entramos mesmo, nós devemos decidir sair. Não é Deus que vai, às vezes, puxar a gente com a mãozinha, não é Deus que vai entrar lá na caverna e falar, vamos lá, vai puxar a gente pelo pé e mandar a gente andar, dar 2 tapinhas nas costas. Não. Ele vai nos chamar, como Ele chamou Elias. E aí cabe a nós tomarmos a decisão de sairmos dessa caverna. Cabe a nós essa atitude de sair dessa caverna. Mas, Igor, tem dia que está difícil, tem dia que não tenho força. E aí pergunto, será que não dá para sair mesmo? Ou a gente se pergunta, de onde virá essa força que o Senhor quer que a gente tenha para sairmos da caverna? E aí eu digo, do próprio Deus. Em Romanos 12, vou pedir até para deixar isso na tela, podem abrir. Romanos capítulo 12, versículo 12. Esse versículo aqui, ele é praticamente chave para toda a vida do cristão. Depois que eu percebi ele, eu não consigo mais esquecer. Ele diz, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Paulo, à igreja de Roma, deixou esses 3 conselhos. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Isso para todo cristão que vive neste mundo e infelizmente enfrenta circunstâncias negativas muitas vezes, é o essencial para que a gente continue de pé, continue caminhando a nossa corrida, continue ali seguindo até o fim, porque essas chaves são para a gente reagir diante dos desânimos mesmos. A esperança no nosso Senhor é o nosso combustível de alegria para termos bom ânimo. A esperança simplesmente é o combustível que a gente precisa. Desde o começo até o fim da nossa caminhada, a esperança é o que vai ser o nosso combustível para a gente se manter animado no Senhor. Para quando vier o desânimo, a gente trazer esperança, encher o nosso coração de esperança e aí continuarmos caminhando. Não deixarmos esse desânimo nos jogar para dentro de uma caverna. A paciência em meio à tribulação é essencial para não tomarmos decisões precipitadas em meio ao desânimo e pararmos numa caverna. Muitas vezes, quando estamos desanimados, queremos achar uma reação rápida, muitas vezes negativa, para melhorar a circunstância, e acabamos parando no meio de uma caverna. Mas se temos paciência, recebemos aquela situação, respiramos fundo, analisamos e sabemos, lembramos, tem um Senhor que eu posso buscar para me ajudar nessa situação. E aí buscamos ao Senhor. E assim, com essa paciência, enquanto há tribulação, porque vai haver tribulação na nossa vida,
é que não caímos numa caverna, é que o desânimo não toma conta da nossa vida. E por último, mas não menos importante, a perseverança na oração. Porque é através da oração que buscamos a Deus, é através da oração que nos comunicamos com Deus, é através da oração que Deus vai falar ao nosso coração também e vai ministrar na nossa vida, para que todo o desânimo que esteja nos cercando, que esteja nos afligindo, que esteja nos atingindo, não tome conta da nossa vida e não jogue a gente para o fundo de uma caverna. Perseverar na oração é essencial para que uma vida cristã continue sendo vida. Não morra por conta do desânimo, não morra por conta das tribulações. Então, esses 3 conselhos são os essenciais para a nossa vida como cristão. São os essenciais para a gente reagir diante dos desânimos. Realmente perseverarmos, realmente sermos pacientes, realmente nos alegrarmos no Senhor todos os dias. E em Hebreus 10, 22 e 23, diz assim, Hebreus, capítulo 10, versículo 22 e 23. O louvor já pode subir, inclusive, se quiser. Assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, porque o nosso coração foi purificado de uma consciência má e o nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Então, percebemos que o Senhor está disponível. A gente só tem que se achegar a Ele com um coração sincero, com o coração muitas vezes quebrantado, quebrado, dolorido, desanimado mesmo. Está difícil, mas se achega a Ele com um coração sincero, porque Ele já te purificou, Ele já te perdoou dos pecados, Ele só está esperando você se achegar a Ele, e Ele vai renovar você. Se o seu desânimo é físico, Ele vai renovar o seu físico. Se é espiritual, Ele vai renovar o seu espiritual. Se é emocional, se é na sua mente, Ele vai te renovar. Ele tem renovo para você. Basta você se achegar a Ele com convicção, com um coração sincero, todos os dias que você precisar dEle. E Ele vai estar lá disponível para você. Ele vai estar lá disponível com você, para ser melhor ainda. Então, a forma de reagirmos diante dos desânimos é buscarmos a Deus com nossos corações sinceros, voltando todo o nosso ser a Ele, buscá-lo na palavra, no tempo de oração, e nos aquietarmos diante dEle, sermos pacientes mesmo, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Eu sei que para cada um aqui Deus tem uma palavra, e se você não tem uma palavra específica, garanto, aqui tem uma palavra. Então, você tem N motivos, incontáveis mesmo, acho que eu ainda não tive a capacidade de contar tudo, para ter esperança em Deus, para saber que Deus é Deus, que Deus te ama, que Deus cuida de você, que Deus é o Deus que supre, que Deus é o Deus que, um povo que caminhou no deserto por 40 anos, não teve a roupa gasta, não passou fome, não passou sede, porque Ele proveu tudo. Ele proveu sombra no calor, Ele proveu calor no frio, Ele apontou uma direção para eles caminharem. Esse mesmo Deus que conduziu um povo no deserto, é o mesmo Deus que pode conduzir a sua vida. Basta você se achegar a Ele. Basta você estar aos pés dEle e crer nele. E quando você chega com o coração sincero, Ele te ouve. É só você se apegar a Ele. E assim, Ele falará conosco e teremos a força necessária para tomarmos a decisão de sairmos da caverna, nos levantarmos e vencermos o desânimo que nos aflige. Basta se achegar a Deus. Amém? Glória a Deus. Espero que eu não tenha sido rápido demais, nem falado muito rápido. Espero que tenha dado para entender também. E nesse momento, enquanto o louvor vai ministrar uma canção, você já tem? Tudo certo? Glória a Deus. Se você quiser vir aqui à frente, se você precisa de uma oração, se você precisa que o Senhor fale a você com uma brisa suave, fique à vontade. Fique à vontade para buscá-lo. Venha com um coração sincero mesmo. Se quiser, se jogue aqui no chão, fique de joelhos mesmo. O Senhor, Ele vai te renovar. Basta você crer e se achegar a Ele. E o segundo eu vou fazer depois, tá bom? Então fiquem à vontade. Pode ir louvor também.